Olá meninas, meninos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje trazer uma peça muito legal, a nossa última peça de Natal, né, que eu tô gravando aqui no canal. Pra quem é novo, seja bem-vindo. Para as meninas que já estão aí no canal, né, que já conhecem nossa didática aqui, eu trabalho com 3 designers com arquivos para sublimação, né, nós trabalhamos com vendas de artes. Então, para quem se interessar nos arquivos, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para que vocês entrem no grupo, tá bom? Então, hoje eu vim trazer a montagem dessa almofadinha, né? Eu fiz aqui uma peça piloto, vou fazer algumas mudanças aqui pra ver se dá certo. Vou fazer aqui com vocês, tomara que dê certo, né? Então, aqui é uma almofadinha no A4, ó, que legal. É uma reninha, tá vendo aqui, ó? Eu fiz no tactel mesmo, tá? Seria legal se fizesse num tecido mais molinho, talvez uma elanca, até mesmo um tecido que eu gosto muito de usar para essas finalidades aqui, que é o Microsoft, mas eu não tenho ele aqui agora. Então preciso de comprar. Coloquei um botãozinho de tic-tac aqui pra fechar, porque ela fica em pezinha, ó. Tá, ó, então aqui a gente vai ter um projeto, essa daqui foi a nossa peça piloto. Eu vou trazer a montagem dela, mas depois o arquivo vai ter alguns bichinhos diferentes, né? Que a gente vai fazer pra criança. Por ser A4 ficou um tamanho bem legal, não ficou muito pequenininho, né? Daí, se for uma criança menorzinha, dá até pra usar como travesseirinho mesmo, né? Aqui, ó. Então, bora lá pra nossa montagem. Antes da gente montar essa peça aqui, quero mostrar uma coisa pra vocês. O nosso projeto novo de Natal, olha, gente, coisa mais fofa. Eu diminuí, aqui no canal já tem a montagem da bonequinha de colorir. Então, a forma do corpinho é basicamente a mesma coisa, então a costura é a mesma coisa. Não vou fazer a costura dele, mas olha só, gente, que coisa mais fofa. E como eu gosto, né, pra quem já me conhece aí, já me acompanha há um tempo nos grupos de arte, eu gosto um pouco, às vezes, de ficar inventando com os arquivos. Então, esse aqui é o meu tamanho menor. Eu acredito que ele vá estar no arquivo, tá? Ele é um tamanho que é a metade do A4, digamos assim. E o nosso tamanho original é esse daqui, tá? Ó, esse aqui é o nosso tamanho original do nosso Papai Noel. Porém, eu fiz ele, gente, um prendedor de cortina. Ele ficou muito, muito fofo. Eu quero depois que vocês, né, se interessarem, as meninas que já estão no grupo, eu vou colocar um videozinho, eu vou pôr umas fotinhos de como que faz pra aprender. Então, por que que eu trouxe ele aqui? Pra mostrar pra vocês que a montagem, o que eu fiz. Aqui eu usei um gabardine, tá? Esses tipos de peças mais arredondadinhas, assim, eu gosto de usar o gabardine. Aqui, meu estoque, gente, tá todo esgotado, então eu tô fazendo compra agora. Final de ano acaba mesmo, né, os materiais. Então, como eu precisava de gravar isso aqui antes de eu... Que, na verdade, eu vou ficar uns 10 dias fora, né? Eu tenho umas coisas pra resolver, não vou estar aqui, não vou conseguir gravar pra vocês. Então, eu acabei que fiz no tactel mesmo. Mas se eu tivesse um Microsoft, se eu tivesse mais gabardine, eu provavelmente teria feito essa peça nesses dois tecidos, tá? Ou até mesmo na elanca escolar, que ela tem elastano e ela fica um pouco mais maleável, né? Mas, como eu trouxe a proposta aqui, também dá pra fazer no tactel. Mas olha só que fofura. Então, o que que eu fiz aqui pra fazer um prendedor de cortina? Ó, estampei, né, um molde normal. E aqui nas perninhas, eu simplesmente, ó, enchi só a pontinha, tá vendo aqui? E passei uma costurinha pra poder segurar essa fibra aqui pra não subir. Fiz isso nas duas pontinhas do pé e nas pontinhas das mãos, tá vendo aqui? Porque a gente vai colocar na nossa cortina e vai dar um nozinho. Então, ele vai agarrar a cortina com as mãozinhas e com os pezinhos. Como eu disse, eu vou fazer um videozinho, né? E vou colocar para vocês, tá? Mas olha,
peça ficou muito, muito, muito linda, gente. Então a gente tem Papai Noel, Mamãe Noel, tem o duende menino, a duende menina, o boneco de neve, são esses. E por que que eu diminuí? Que também eu vou pôr fotinho pra vocês. Eu fiz, gente, pra decorar minha árvore de Natal, então eu diminuí, né, esse arquivo pra colocar eles pra enfeitar a minha árvore. E a proposta ainda dá tempo de vender, né? Então aí tá, o projeto tá lindo. Então bora lá fazer, bora vender. Para as crianças também, esse tamanho aqui, ó, fica muito legal. Para quem não... Pode ter duas opções, né? Fazer as bonequinhas do tamanho original, que é esse aqui, e fazer as menorzinhas. Então eu vou montar, gente, o gorro aqui com vocês, tá? Expliquei como é que faz o de cortina, né? Deixei os bracinhos e as perninhas vazios, só tecido. E só coloquei fibra nas pontinhas e passei uma costurinha prendendo ele aqui pra não sair. É só isso, gente. E depois vai a fotinho pra vocês como que fica maravilhoso essa peça aqui na cortina. Aqui eu vou montar o gorrinho rapidinho. Pra quem não conhece ou nunca trabalhou com soft, eu não gosto de fazer peça nenhuma em soft. A gente tá falando de uma peça decorativa, né? Uma peça que não vai ficar tendo contato com o cobertor, com outras roupas, enfim. Então, por quê? Porque o soft dá muita bolinha. Mas, nesse caso, eu usei soft, por quê? Porque eu queria que a minha touca ficasse acomodada na cabeça do meu bonequinho. Então, pra isso, eu precisava de um tecido que esticava. Então, era o que eu tinha aqui, ó. Então, pra quem não conhece, o soft é esse material aqui. Ele não tem elastano de um lado, mas do outro, ó, ele tem bastante. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui o meu tecido, o sentido da minha touquinha pra esticar pro lado. Então, a minha touquinha tá esticando aqui, ó, pro ladinho, certo? Fiz a minha estampa. Aqui eu tenho microfibra, que é aquele tecido de cobertor, mas pode ser pelúcia também, se vocês tiverem. Eu tinha microfibra, então eu tô usando ela. Eu tô usando aqui uma faixinha, gente, que na verdade eu tirei aqui, ó, como se fosse a largura, né, das minhas duas touquinhas, que eu vou fazer uma costura no meio, então ela tem que ter a largura aqui, ó, das duas. Por aproximadamente aqui, gente, eu tenho, deixa eu ver aqui, a minha base, 5 centímetros. Então, eu cortei uma tirinha de 5 centímetros de largura, de altura, pela largura aqui da minha touquinha. Então, bora lá. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito e vou fechar uma lateral da touca. É muito fácil, gente. Trouxe aqui pra vocês só pra... Vou alinhar aqui a minha linha, né? A minha estampa, ó. Eu vou fechar toda uma lateral. Agora eu vou cortar o meu excesso. E vou cortar aqui, ó, deixando meio centímetro da linha da minha... final da minha estampa. Então, aqui eu passei uma costurinha fechando aqui um ladinho e refilei, ó, deixando só uma beiradinha, tá? Aqui. Fechei, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa minha faixinha de 5 centímetros pela largura daqui, ó, vendo aqui? E eu vou dobrar o meu direito pra fora, que é o lado peludinho, e eu vou posicionar ele aqui, ó, a minha dobra, né, desse peludinho virado pra cima, e vou passar uma costurinha prendendo ele aqui embaixo. Eu vou dar uma leve esticadinha aqui na minha arte, porque eu quero, como eu disse, que essa touca, ela acomode bem direitinho. Então, ó, como eu tô fazendo uma costura num tecido que estica, eu já vou dar uma esticadinha pra costurar, porque depois se eu precisar de esticar pra enfiar na cabecinha do boneco, senão minha costura, ela vai estourar. Porque a gente não tá usando aqui nenhuma linha específica pra malha que estica, né? Eu tô usando linha normal. Então, aqui, ó, eu vou prendendo. Segurando ele aqui, a minha parte que tá aberta da minha faixinha tá virada aqui pra baixo. Ó,
Passei uma costurinha toda aqui, vou virar pra baixo aqui meu peludinho. Vou fechar a minha touquinha aqui, ó, unindo esses lados. E vou passar uma costurinha fechando aqui. E nossa touca tá pronta, gente. É muito simples de fazer, mas eu preferi trazer pra vocês, porque sempre tem algumas pessoas que perguntam às vezes como foi feito, qual material foi usado. Então, ó, eu já tô explicando aqui, tá bom? Para que vocês não fiquem com dúvidas nenhuma. Agora eu vou desvirar. E nossa touquinha tá pronta, gente. Ó, que linda! Com um peludinho aqui na beiradinha. Isso aqui, gente, eu coloquei porque eu quis fazer um charme, tá? Mas não precisa, vocês podem deixar só na estampa mesmo. Ó. Olha só que graça o nosso gorrinho de Papai Noel. Feito isso aqui, qual foi o segundo passo? Eu peguei um pedacinho da própria microfibra, fiz uma bolinha, fiz um fuxico, coloquei um pouquinho de enchimento, ó, e fiz uma bolinha. Aqui foi a olho mesmo, certo? E eu vou deixar aqui, ó, um tiquinho aberto, vou botar a pontinha da minha touca e vou dar uns pontinhos aqui pra prender. Então, foi assim que eu personalizei a minha touquinha de Papai Noel. Muito simples. Existem aí no mercado uns pompons já pronto. Eu até tenho uns, mas eu usei de chaveiro pra umas mochilas que eu fiz. Então, e também não era o tamanho, acho que ia ficar muito grande aqui. Aí, nesse caso aqui, eu prefiro fazer com o próprio tecido mesmo. Que daí ele fica, né, a bolinha. Ó, aqui a gente pode, como eu disse, usar pelúcia, tá bom? Ou usar essa microfibra aqui, que é de tipo de cobertor. Eu chamo de cobertor, né? Porque o único material, produto final que eu vi feito com esse material foram mantinhas mesmo. Ó. Então, aqui eu dou bastante, uns pontinhos bem forte, pra esse pompom não soltar. E olha que fofo. Aqui depois eu tenho que prender ele direitinho, mas acho que já deu pra vocês entenderem. E aí a gente vai, ó, acomodar o nosso gorrinho aqui na cabeça do nosso Papai Noel. Ó, que legal. Deixa eu virar ele aqui pra mim, porque senão eu não consigo vestir direito. Ó. Aí, se vocês quiserem, vocês podem, ó, depois que colocar, a touquinha fica assim. Aí, a gente pode dobrar aqui, ó, meu pompom vai escapando, e fazer um pontinho pra touquinha. Eu gosto mais dela dobradinha assim, ó, tá vendo aí? Dá um pontinho aqui, ó, pra poder prender. E está personalizado o nosso Papai Noel. Dá pra deixar ele com gorrinho ou sem gorrinho, certo? Então, eu achei que ficou muito legal a proposta, né? Muito legal a ideia. Pra quem tinha dúvidas de repente, como fazer, não vai ter mais, porque que é muito facinho, muito mesmo. Essa touquinha aqui, vocês podem fazer ela no gabardine mesmo, dá pra fazer no Oxford, quem trabalha com Oxford, né? Dá pra fazer na véu boa, que é peludinha, que vai ficar bem legal, porque vai ficar bem estilo aveludado mesmo. Então, dá pra fazer com uma infinidade de materiais. E a proposta é essa, gente. Lindo, né? Então, bora lá pra nossa almofadinha. Aqui, já adiantei uns passos, né? Ó, então, o que a gente tem? A gente tem a nossa cabeça frente e verso. Nós temos a nossa parte de baixo e a nossa parte de cima da almofadinha. Estão vendo aqui botões? O que eu fiz? Lembra que eu falei que eu vou fazer uma modificação aqui pra ver se dá certo? Eu não gostei disso aqui, ó, tá? Porque o que acontece?
Depois que eu colocar ele aqui, vocês vão ver. A cabecinha, ela não fica assim. Ela vai ficar tombando pra frente, tá? E aí, o que que acontece? Pra que ela pare assim, e na hora que a gente faz esse fechamento aqui, ele fique assim, em pezinho, a cabecinha, ela tem que estar presa um pouco aqui no corpo. Então, eu fiz uns pontos à mão. Como eu tô usando o tactel, ele ficou um pouco enrugado, que isso me incomoda. Não gostei mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu fiz a medida, né, como eu já montei esse, então eu já tenho a distância daqui, ó, da cabeça daqui de baixo até aqui, os centímetros, né, então eu fiz a medida e marquei aqui na minha peça e coloquei 2 botõezinhos, tá? Porque eu vou prender com o botão, pra ver como vai ficar, gente. Tudo na vida são testes, então, como eu falo pra vocês, eu só trago aqui a direção de como montar os trabalhos, né? E aí, vocês façam da melhor forma que vocês acharem, né? Então, eu só trago aqui uma dica de como fazer. Então, vamos lá. Nas minhas medidas, eu fiz o quê? Eu marquei o meio, tá? Eu marquei o meio, tem até um pontinho aqui. Do meio pra cá, 2 centímetros, do meio pra cá, 2 centímetros, desses 5, tá? Desses 5 centímetros e coloquei um botãozinho de cada lado na direção dos 2 centímetros daqui de cima. Fiz isso daqui no corpinho, na parte de cima, e fiz isso aqui na cabeça também. Como eu tô usando o tactel, eu fiz um reforço aqui atrás, ó. Coloquei um pedacinho de nylon dublado, né, porque a intenção não é ficar abrindo, principalmente a parte da cabeça, toda hora, mas eu fiz isso pra não acabar aqui esgarçando ou desfiando o meu tecido, tá? Aqui, nas partes menores, a gente tem as orelhinhas, certo? A gente tem o rabinho, o chifrinho e as 2 lapelas, tá? Então, eu simplesmente coloquei direito com direito do meu tecido estampado, com um pedacinho de nylon dublado embaixo. Aqui pode ser manta R1, manta R2, pode ser feltro, pode ser até o próprio retalho, gente. Quando a gente trabalha com estampa, tá vendo? Então, às vezes, a gente usa pedaços pra estampar e aí na hora de refilar isso aqui, vai sobrar esses pedaços brancos. A gente joga fora. Se sobrar um pedaço um pouco maior, de que, de repente, assim, não dá pra estampar de novo, não dá pra fazer nada, dá sim. Porque às vezes a gente pode usar 2 vezes, não tem nenhum estruturador. Nesse caso aqui, vocês podem pegar o tecido duplo, colocar aqui embaixo e costurar. Ele mesmo já vai dar uma estrutura, um material que você ia jogar fora. Então, como eu uso muito nylon dublado pra forro, todos os pedacinhos de retalho eu guardo, porque daí ele me serve pra isso, pra essas peças pequenininhas assim, tá? Então, eu guardo os meus retalhos pra usar aqui. Eu coloquei direito com direito, coloquei o meu estruturador aqui embaixo, como eu disse, pode ser qualquer um outro, e passei uma costurinha em toda a volta, certo? Ó, e agora eu vou desvirar. Isso a gente faz em todas essas peças pequenininhas. Aqui eu tenho um canudinho de metal, né? Esse canudo já veio algumas vezes aqui, ó. Que eu faço o quê? Eu coloco ele aqui dentro, empurro com uma outra coisa, no meu caso eu uso um pincel velhinho, ó. E aí eu desenrolo o que todo mundo tem receio, que é desvirar as peças pequenininhas. Ó lá, desvirado, certo? Então, agora vamos montar. A montagem é super simples, eu vou pegar aqui a frente da minha cabeça, eu vou posicionar os meus chifrinhos, que são aqui em cima, as minhas orelhinhas, que são aqui, ó, pro lado. Eu vou deitar todos direito com direito e vou passar uma costurinha prendendo. Deixa eu só acertar aqui esse chifrinho. Ó, então, aqui, eu vou posicionar primeiro, deixa eu posicionar minhas orelhinhas. Vou posicionar elas aqui. É legal
ter uma direção pra ficar certinho, tá? Ó, pra que elas não fiquem uma mais alta que a outra. Nesse caso aqui, às vezes é até legal a gente marcar, vou pôr ela mais pra cima, a gente marcar com a caneta, né, a posição de uma da outra, pra elas não ficarem muito fora. Mas eu vou marcar aqui no olho mesmo. Rezar pra que não fique torto, né, ó. Posicionei as minhas orelhinhas, tá vendo, ó? Agora eu vou colocar os meus chifrinhos. Vou posicionar eles aqui, ó. Vou deitar e vou passar uma costurinha de segurança. Então, bora aqui. Vou ver aqui a distância. Um beijinho. Ó. Posicionei aqui os meus chifrinhos e as minhas orelhinhas, certo? Agora eu venho aqui no meu corpo, ó. E vou posicionar uma lapelinha de cada lado. E o meu rabinho aqui embaixo, ó. Então, aqui eu peguei a frente, que fica mais fácil. Então, eu vou posicionar uma lapelinha aqui, outra aqui, o meu rabinho. Então, todas essas partes, ó, o que que eu faço? Eu só dobro aqui no meio. Deixa eu marcar aqui. Eu vou vincar com a unha. Ou com uma canetinha, mas como sempre eu esqueci de pegar uma canetinha, então eu vou vincar aqui com a unha mesmo. E aqui embaixo também. Aqui. Ó. Vou marcar aqui. Então, deixa eu pôr aqui. O meu rabinho aqui. Esses aqui. Posiciono. E prendo. É muito facinho, gente, de montar. Dá pra fazer várias num dia. Só faça um teste aí pra ver qual tecido vocês vão gostar mais de fazer, né? Como eu disse, eu precisava muito de gravar. Aqui na cidade que eu moro é muito precário de material diversos, né? Tipo, esses materiais que a gente gosta bastante de usar, no meu caso, que eu gosto. Então, acabou que eu nem saí pra poder tentar achar, porque senão eu ia perder muito, ó. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as costas do meu rostinho, vou colocar direito com direito. Aqui é muito importante uma dica, gente. O que que eu fiz? Eu costurei, tá vendo aqui o focinho dele? Então, eu costurei desse focinho pra cá, até chegar nessa outra parte aqui, ó. Tá vendo? No mais escuro. E deixei toda essa parte aqui do fundo aberto, porque isso daqui foi que eu posicionei no corpinho pra poder prender a parte de baixo da minha cabeça. Porém, a gente tem que descer a costura aqui, ó. Fazer como se fosse um pescocinho, pra facilitar a gente prender, certo? Então, ó, começo aqui pela minha frente. Então, eu venho aqui, ó, eu vou fazer um pescocinho, vou subir, vou contornar todinho. E aqui do outro lado a mesma coisa. Depois eu vou mostrar, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu só posicionar aqui. Bonitinho. Sempre retrocesso, né? Vou alinhando a minha linha de baixo com a minha linha de cima da estampa.
Vou chegar nessa partezinha aqui das orelhinhas, do chifrinho. Tomar muito cuidado pra não costurar eles, ó, sempre puxa. Senão a gente costura aonde não é pra costurar, né? A gente pega um pedacinho dele. Aí eu venho contornando. Dobro minha orelha pra dentro, a pontinha dela, senão eu costuro sem querer. Ó, então acho que aqui vai dar pra ver melhor. Ó, tá vendo? Costurei aqui, desci a costura, como se fosse um pescocinho. Agora eu vou refilar todo esse excesso. Sempre me atentando, olhando atrás pra ver se a minha costura realmente pegou aqui em toda a arte, ó. Aí se não pegou, a gente volta um pouquinho, porque eu não quero que fique parte branca aparecendo. E vamos desvirar. Desvirar e encher, gente, ó. Desvirei, agora eu vou colocar enchimento aqui. Deixa eu bem arrumadinho meus cantinhos, ó. Certo? Vamos encher a nossa cabecinha. Espero que vocês forem adquirir o projeto, vocês façam muitas, vendam muitas. Essa peça aqui, vou colocar todas na minha árvore, gente, pra decorar. Até essas reninhas aqui. Até meu filho pegar, né? Na hora que meu filho descobrir, já era. Ó. Enchi minha cabecinha, tá vendo, ó? Agora eu vou colocar um pouquinho de fibra nos cantinhos. Colocar assim. Os cantinhos das orelhas. Eu vou fechar aqui embaixo a minha abertura com um pontinho bem na beiradinha. Deixei aqui. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Vou empurrar essa fibra bem pra dentro. E vou despontar aqui embaixo. Ó, fechei aqui a abertura. Agora, o que que eu faço aqui? Eu vou posicionar a minha cabeça aqui, ó. Então, como essa arte aqui tem esse desenho que tá centralizado, então eu vou colocar ela aqui bem, ó, centrando que tá bem certinho no meio, pra não ficar tipo assim, ó, torto, tá? Eu vou deixar o mais certinho possível, vou tombar e vou passar uma costurinha prendendo ele aqui. Só que eu vou virar pra mim, pra ver se eu consigo não deixar tão torto. Vamos lá. Se vocês quiserem também, vocês podem marcar o meio da cabeça e marcar o meio da peça, tá, gente? Do corpinho.
Marcar o meio do corpinho e marcar o meio da cabeça. Aqui, ó. Prendi. Certo? Feito isto, aqui, ó. Feito isso aqui, a gente vai deitar todo mundo pra dentro e vai colocar as costas e fechar. Só que o que acontece? Eu preciso de deixar uma aberturinha. A minha abertura, eu deixei ela aqui, ó, nesse espacinho aqui. Então, eu fiz a curva, né? As curvas a gente nunca deixa aberto, sempre tenta deixar as partes retas. Então, eu deixei uma abertura aqui, ó, pra desvirar, tá? Mas, vocês podem deixar na parte que vocês quiserem. Então, eu vou começar aqui. Essa pontinha. Vou colocar aqui contra a luz que eu consigo ver a minha arte pra deixar ela o mais certinho possível. Então, eu faço a minha curva. Eu dou um retrocesso. Alinho aqui a minha arte. Eu vou pular aqui um espaço. Retrocesso e continuo. Agora eu fecho toda a peça. É legal não deixar uma abertura muito pequena, gente. Por quê? Porque a nossa cabeça tá cheia, né? Então, a gente precisa de uma aberturinha generosa. Mesmo a cabeça cheia, não tem erro. É facinho de fechar essa peça. Uma peça muito gostosa de fazer, gente. Estou curiosíssima para ver os outros tipos de bichinho que vai ter. Esse trabalho aqui é bem legal para decorar, né? Quarto de criança. As mamães gostam bastante. Cheguei, costurei minha volta toda, certo? Vou voltar aqui, que ficou um branquinho. Deixa eu ver se ficou mais algum. Não. Agora eu vou refilar o meu excesso. E encher. E a nossa pecinha tá pronta. Aqui, a minha peça piloto, eu fechei a mão. Que eu acho que, nesse caso aqui, ficou melhor do que fechar a máquina. Mas vocês podem fechar a máquina, é mais rápido, né? Eu fechei a mão. Tem coisas que eu prefiro fazer o pontinho à mão. Então, aqui, ó, vou passar com cuidado na minha cabeça. Como eu falei pra vocês, tem que deixar uma aberturinha generosa. Deixa eu poder passar, né, a cabeça, ó. Sem amassar muito, depois eu desamasso. E prontinho, gente. Viu que fácil? Muito fácil, né? Ó. Prontinho. Vamos encher pra ver o que vai pegar aqui. Tomara que eu tenha feito a distância certa aqui desses botões. Vamos encher pra gente ver como vai ficar. A quantidade de enchimento fica a critério de cada um, né? Tem pessoas que gostam das peças mais cheinhas, outras das peças
né, mais molinhas. Aquele outro ali eu acho que eu enchi muito. Mas também se a gente não encher muito, ó, ficar muito murcho, aí o nosso bichinho fica assim meio que requenguelo, né? Aí não dá. Então a gente põe um pouquinho mais aí de fibra pra ficar mais firme. Vou ver aqui rapidinho. A gente traz bem pros pezinhos, tá? Na hora que for fazer os fechamentos, sabe o que é legal? Se atentar pra que fique assim, ó. Não fique desencontrado. Aquele meu outro ficou. Tem um pezinho dele que tá muito fora. Senão fica feio. Como era uma peça piloto, eu fui fazendo rapidinho. E foi numa hora meia bagunçada aqui com as crianças, então eu acabei que não me atentei, mas não pode, né, gente? Porque peça piloto, desde a peça piloto tem que ficar bom o negócio, não pode ficar ruim, não. Ó, então aqui a gente põe, traz, né, bem pros cantinhos o enchimento. Aí a gente vai fechando ele assim, ó, pra gente ver o corpinho, se tá muito murchinho, as patinhas. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó, que tá um buraco aqui, ó, tá vendo? Fica feio. E aí, só mais um pouquinho aqui, depois eu vou ajeitar que eu vou fazer o pontinho aqui à mão. Aqui, o que que acontece? Eu coloquei botãozinho de pressão para fechar essas lapelas, mas vocês podem colocar velcro, porque eu sempre falo, velcro, gente, ele é muito mais fácil para criança manusear, certo? E aí, ó, o que aconteceu? A cabeça, ela fica assim, ó, é que aqui tem que encher, tá? A hora que a gente enche, ele fica assim, menos enrugado aqui, ó. Então, conforme a gente for fazendo os pontinhos à mão, ele continuou enrugado aqui e eu não gostei. Então, eu acabei que, né, aquele outro fiz lá os pontinhos, ó. Esse daqui eu tentei ver se... Fiz aqui um teste pra ver com vocês se ia dar certo, ó. Deu, eu gostei mais desse resultado aqui, que depois, como eu disse, eu vou trazer, ó, o enchimento, vou encher um pouquinho mais pra ficar mais bonitinho. Por quê? Ele ficou preso, ó, mas aqui dá pra ver que tem uns botõezinhos. E na hora que faz isso aqui, ó, tá vendo, ó, ele só ficou à margem dos botões. Eu gostei mais do que esse daqui, ó, que ficou o enrugado dos pontinhos, tá vendo, ó? Que não tem como não ficar na hora que a gente faz os pontinhos da mão, tá vendo, ó? E consegui, ó, a medida deu certinho aqui, ó, pra cabecinha ficar bem pezinha, gente. Ó, que legal. Legal, né? Gostei. Gostei bastante. E aí, se não quiser, ó, se quiser deixar ele como travesseirinho, a cabecinha fica solta, né, ó, e a criança deita aqui. Como aqui tem um botão, então a gente deixa assim pra criança pôr a cabecinha na barriguinha do bichinho. E esse daqui, ó, ele ficou preso total, ó, porque eu fiz uns pontinhos aqui, né, ó, tá vendo? Mas não gostei cola, não aconselho usar cola aqui nesse caso. Tem que ser ou a costura, ou um botão, ou o velcro. Então, vocês podem pôr velcro aqui na lapela e velcro aqui, pra grudar a cabecinha pra trás, tá? Pra quem não tem o balancinho, quem não tem as ferramentas pra colocar botão. Eu gostei bastante do botão, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, eu achei bem legal. Se for pôr o botão, não esquece de fazer o reforço
independente do tecido que use, tá? Não coloque só no tecido. Tem que fazer um reforcinho antes. Então, tá aqui a proposta da nossa reninha. Aqui, ó, a minha estampa ficou falhada, não é branco, que a minha estampa falhou, mas depois eu vou tentar dar um jeito. Então, aqui, ó, o nosso bichinho. Espero que vocês tenham curtido, né? Aqui eu vou fazer um pontinho à mão, bonitinho, e vou colocar os botões aqui nas lapelinhas pra ficar igual a esse daqui, ó. Então, tá aqui, como eu já disse pra vocês, usem a criatividade de vocês, partindo de um princípio, façam da melhor forma, né, que vocês acharem aí, né, que vocês encontrarem. Então, essa daqui foi a nossa peça de hoje e tem os nossos Papai Noel, que eu vou pôr. Eu já montei todos, aqui tá ali na minha árvore, que eu vou tirar foto, fiquei com dó de desmanchar, mas tá lá a nossa bonequinha duende, o nosso bonequinho duende, a Mamãe Noel e o boneco de neve. Eles estão lindos, gente. Vou postar a foto lá no grupo pra vocês. Quem quiser adquirir arte, é só entrar lá no grupo e pedir informação, me chamar no privado. Muito obrigada a todos. Se puderem se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, se puder compartilhar para ajudar, eu agradeço a todo mundo de coração, tá? Um grande beijo, até a próxima.